Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos iniciando hoje a carta aos Efésios. Amados, essa carta é extraordinária, uma carta tão pequena, mas que tem tanto conteúdo para nós meditarmos, se fosse possível, o ano todinho só na carta aos Efésios. É muita coisa que nós podemos extrair, verdades extraordinárias de Deus para a nossa vida. Essa carta ela é dividida, podemos dividi-la em duas partes, a parte doutrinária e a parte comportamental. O que seria isso? Os 3 primeiros capítulos falando sobre tudo o que Cristo conquistou para nós, tudo o que temos e somos em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus, falando sobre a obra redentora que Cristo Jesus efetuou em nosso favor. E os 3 últimos capítulos, a parte comportamental, ou seja, como colocarmos em prática essa nova vida extraordinária que nós recebemos em Cristo Jesus. Então é uma carta bem pequena, mas com um conteúdo extraordinário, e a minha oração é que você receba plenamente cada uma das verdades de Deus que nós encontramos nessas escrituras aqui. Como eu sempre encorajo você a fazer a leitura do capítulo do dia antes de ouvir o áudio, faça a leitura do capítulo 1, depois acompanhe o áudio com a sua Bíblia aberta. Nós vamos lendo os versículos, vamos meditando sobre as verdades de Deus para nós. E eu já quero começar lendo dos versículos 3 até o 10. É um texto um pouquinho longo, mas tem muita coisa boa para nós extrairmos aqui sobre o que Jesus Cristo fez em nosso favor, amados. Acompanhe comigo. Então, versículo 3 em diante está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Amados, veja que extraordinário essas escrituras aqui. Em Cristo Jesus nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Em Cristo Jesus nós fomos adotados como filhos de Deus. Em Cristo Jesus, nós fomos redimidos, nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados. Em Cristo Jesus, nós recebemos as riquezas da graça de Deus, a qual o Senhor derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Amados, olha quantas verdades extraordinárias a nosso respeito em Cristo Jesus. Não é fora de Cristo, é em Cristo que nós temos e somos tudo isso. Somos filhos, somos abençoados, temos o perdão dos nossos pecados. É depositando a nossa confiança em Cristo que nós acessamos tudo isso. Olha ali nos versículos 9 e 10 que nós lemos. Deus revelou o mistério da sua vontade. Qual que era o mistério da vontade de Deus que estava oculto das gerações passadas? Ele quis fazer convergir todas as coisas.
sejam celestiais ou terrenas em Cristo. Cristo Jesus é o meio pelo qual todas as promessas de Deus se cumprem. E a palavra aqui nos diz que ele quis fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Essa palavra dispensação no original grego é oikonomia e significa administrar, gerenciar. Deus administra todas as coisas, Deus administra o tempo perfeito para todas as coisas. E na dispensação, ou seja, na administração, quando ele entendeu que chegou à plenitude dos tempos, ele manifestou Cristo Jesus em nosso favor. Aqui vou fazer um adendo. Essa questão de dispensação bíblica, das dispensações bíblicas, é bem interessante nós estudarmos para nós podermos compreender plenamente as Escrituras. Fica mais claro a compreensão das Escrituras, porque aqui já fica bem claro nesse versículo que Deus de fato administra o tempo conforme lhe apraz. Chegou um momento em que ele disse: pronto, chegou a plenitude dos tempos, agora eu manifestarei Cristo Jesus, enviarei Cristo Jesus, e foi isso que ele fez. Então, se você tem curiosidade sobre esse tema, nós temos um estudo, a parte escrita sobre dispensações bíblicas e a videoaula. A videoaula você encontra no nosso canal do YouTube e a parte escrita você encontra no nosso site, na aba Estudos. Você pode baixar gratuitamente o PDF, tem a versão digital para leitura no celular e tem a versão impressão, que é um PDF tamanho A4 comum. Se você quiser imprimir, você entra lá no nosso site www.ministeriovidacwb.com e você pode baixar esse estudo e outros estudos também, se você tiver a curiosidade, se você gostar de ler, de se aprofundar nas escrituras. Temos vários estudos lá, temos esse sobre as dispensações bíblicas, que é bem interessante. Então, amados, aqui nesse capítulo nós já vemos quantas coisas extraordinárias nós temos e recebemos em Cristo Jesus. E eu quero ler com você também os versículos 13 e 14. Olha o que está escrito. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amados, quando nós ouvimos e cremos no Evangelho, a palavra nos garante que nós fomos selados em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa, ou seja, o Espírito Santo veio habitar em nós. Quando nós cremos no Evangelho, quando nós cremos nas boas novas, o que são as boas novas? A obra realizada de Cristo Jesus para salvar a humanidade. A humanidade estava destinada à morte, à destruição eterna por causa do pecado original. E em Cristo Jesus nós recebemos o perdão, a salvação. Essa salvação inclui a nossa nova vida em Cristo Jesus, para que o Espírito Santo possa habitar em nós. Quando nós ouvimos essa mensagem e cremos nessa mensagem, o Espírito Santo veio habitar em nós e ele é o selo da garantia, ele é o que garante que nós pertencemos a Deus. Qual é o selo que garante que nós pertencemos a Deus? É alguma obra que fazemos? É algo que realizamos? Não. É a presença do Espírito Santo habitando em nós. E quando nós lemos lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 16, nós encontramos que o Espírito Santo testemunha ou testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amados, o Espírito Santo testemunha ao seu espírito que você é filho de Deus. Algumas pessoas que creem em Cristo Jesus dizem: será que realmente eu estou salvo? Se você crê realmente, e nós veremos estudando essa carta aos Efésios que crer inclui manifestar as boas obras da vida de Cristo. Não é simplesmente dizer que tem fé, mas o crer inclui manifestar a vida que nós portamos, ou seja, a vida de Cristo que habita em nós por meio do Espírito Santo. Quando nós cremos, o Espírito Santo habita em nós
e Ele mesmo testemunha ao nosso espírito que sim, somos filhos de Deus. Se você crê, não deixe ninguém roubar a certeza da sua salvação. O selo, o que garante que você pertence a Deus, é o Espírito Santo de Deus habitando em você. E Ele testemunha ao seu espírito que você é filho ou filha de Deus. Amados, essa é a garantia que nós temos e nós precisamos nos agarrar a ela. Quando as dúvidas vierem, quando as situações difíceis vierem, quando o inimigo vier jogando, assim como ele jogou para Jesus, não és tu filho de Deus? Ué, não é você que é filho de Deus? Então pede aí que essas pedras se transformem em pães. O que o diabo estava tentando? Atacar a identidade de Jesus. Amados, muitas vezes o inimigo tenta atacar a nossa identidade como filhos de Deus. E nós precisamos nos apegar a essa verdade aqui. Se nós cremos, então nós fomos selados e o Espírito Santo habita em nós e nós somos filhos de Deus, sim. Não deixe ninguém roubar a certeza da sua salvação, a certeza da sua filiação. Se agarre nisso. Se agarre nessa verdade. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Amados, nós precisamos receber plenamente as verdades de Deus para nós. Algumas pessoas têm uma certa confusão em relação a isso, porque dizem assim, como que aquela pessoa pode ser filha de Deus e ela viver deliberadamente no pecado? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas a palavra nos diz, lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 9, que todo aquele que é nascido de Deus não vive deliberadamente na prática do pecado, porque a semente divina, a semente de Deus permanece nele. Então é claro que nós não podemos sair dizendo, esse é filho de Deus, esse não é. Por quê? Porque o Espírito testifica ao nosso espírito. É algo que é individual. Salvação é individual e a testificação da salvação é individual. Mas é claro que nós podemos ver, será que aquela pessoa de fato está vivendo a salvação que ela diz que recebeu? Será que ela de fato está vivendo a crença que ela diz que tem? Porque todo aquele que crê recebe o Espírito Santo e por ter o Espírito Santo, o pecado já não é mais algo confortável. Todo aquele que crê em Cristo Jesus se sente desconfortável com práticas pecaminosas. Não significa que os crentes nunca mais errarão ou nunca mais pecarão, mas eles não viverão deliberadamente, ou seja, eles não viverão confortáveis com o pecado. Quando eles pecam, eles não demora muito tempo. Alguns, eu falo, alguns são um pouco mais devagar, né? Passa ali um tempo, assim, aí depois cai a ficha. Aí, mas o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo aqui? Não posso viver assim. Eu nasci de novo. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, não posso viver assim. Mas todo aquele que nasceu de novo, selado com o Espírito Santo da promessa, de fato não vive na prática do pecado. E encerrando esse capítulo 1, o apóstolo Paulo faz uma oração extraordinária e eu quero concluir esse nosso áudio com essa oração. Mas eu gosto de pegar essas orações que nós temos aqui e transformar essas orações em primeira pessoa ou então orar pelos meus irmãos, e é isso que eu quero fazer hoje. Muitas vezes eu fiz essa oração para mim e eu quero orar por você. Eu quero transformar essa oração do apóstolo Paulo na minha oração pela sua vida. Então vamos orar? Pai, eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Pai, eu oro para que o Senhor dê aos meus irmãos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Pai, eu também oro para que os olhos do coração dos meus irmãos sejam iluminados, que eles conheçam a esperança para a qual o Senhor os chamou. Pai, eu oro para que eles conheçam as riquezas da gloriosa herança que eles têm em Ti, Senhor. Pai, eu oro para que eles conheçam a incomparável grandeza do Seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da Sua poderosa força. Pai, esse poder o Senhor exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Senhor, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir.
Ah, Senhor, o Senhor colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo Jesus e o designou como cabeça da igreja. Oh, Senhor, nós te louvamos por isso, Pai. Ah, Paizinho, eu oro mesmo para que os meus irmãos recebam plenamente as verdades do Senhor para eles e eles conheçam plenamente o Senhor, que eles cresçam no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Ah, Senhor, que eles vivam plenamente a vida que o Senhor conquistou para eles, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.